A suspensão RockShox Recon RL Silver é boa? Então essa foi uma pergunta, né, que eu recebi no último vídeo, então anotei aí. Então muito obrigado aí, né, pela pergunta. Então vamos falar sobre a minha opinião, que não é a verdade absoluta, é apenas a minha opinião, tá ok? Então vamos começar pelo primeiro ponto negativo, né, que eu não gostei. Pra gente que sobe montanha, pra gente que treina, é um pouco dificulta, que é o peso dela, né? Que ela pesa 2,4 kg. Não tem o que fazer, porque a suspensão nesse valor, né, entre 1.500 e 1.700, né, e geralmente é esse peso mesmo, tá bom? Que acima dela é uma RockShox Reba, né, de 1,5 kg, e já é quase 3 mil reais, então, mas nessa faixa de 1.000 e pouco, infelizmente é esse peso, beleza? Vamos lá. Próximo ponto é a manutenção e revisão, né? Eu só compro o que eu consigo manter, tá? Então, eu não conseguiria manter uma CID, talvez uma Reba, não sei, ainda não pesquisei. Como eu vim de uma XR32 da Santur, que ela é fácil de manter também, só que ela não é uma suspensão que aguenta o tranco, tá? Muito assim, de muita trilha, né? Pancadaria, saltos, né? Tanto é que estourou o cartucho, e custa 500 reais o cartucho de retorno, tá? Então, pra mim não ficar toda hora tendo que comprar aquele cartucho, eu preferi fazer esse upgrade, né? Porque a RockShox, ela tem um outro sistema eu tô com o manual dela aqui, ó. Outra coisa também que é legal, que eu gostei, ó. Você baixa o manual, tá? Aí você sabe a data que é, né? Que é de 2018 para cima, tá bom? Você tem aqui várias informações, ó. Você tem, ó, a visão dela, né? Meio que com raio-x, você consegue ver cada peça separada, ó. Então, foi por causa disso aqui, ó. E por causa da trava. A trava dela é muito boa, leve de apertar. A minha mente funciona melhor, entendeu? Com ela aqui, beleza? E aqui também, ó, eu já tenho o canote retrátil, tá? Então você imagina mais uma trava ali, ia ser 3 botões na minha cabeça, entendeu? Aí eu prefiro que fica aqui. Tudo bem, aqui tem 4, né? Mas, sei lá, minha cabeça funciona melhor aqui pra fazer esse tipo de troca. Porque aqui, ó, eu subo. Tá bom, filho, calma aí rapidinho. Ó, tá vendo? É super fácil de acionar. Aqui tá travado. Aqui que eu faço? Eu destravo e começo a descer as marchas, né, pra descer a montanha. Então isso pra mim ficou muito mais fácil de assimilar, entendeu? Beleza? Se você não tiver o retrato, você vai ter só ela aqui, fica bonitinho, fica top, beleza? E outra, ela entra 2 cabos, né? Que é para full. Se você tem uma full suspension, você trava as 2 suspensões num só clique, né? Que é o dual lock, que é isso bacana demais também, entendeu? No meu caso não vou precisar, mas você já tem essa vantagem aí. Eu tenho muito problema com trava. Oi. Cara, essas ligações são... Não é ninguém, fica mudo. Eu comprei por causa da trava. Eu não... Primeiro que eu tenho uma dificuldade com a trava do lado esquerdo, tá? Não sei você, mas eu prefiro a trava do lado direito, vocês podem ver aí, né? Eu me dou bem melhor porque eu não esqueço de travar. E o outro detalhe é que esse tipo de trava, que é o Compression Damper, aqui ó, essa peça azul aqui ó, ele é a compressão do óleo. Você não precisa usar como trava. Então, isso é a primeira modificação que eu fiz. Eu coloquei ele em 50%. Como assim, Ray? Então, aqui ó. Aqui, esse cartucho de compressão, tá vendo? Ele funciona assim, ó. Essa aqui é uma válvula que deixa o óleo passar, tá bom? Então, tudo aberto é quando você destrava. Então, o óleo, ele passa e a suspensão trabalha. Então, quando você trava, ele fecha
isso aqui e comprime ali o óleo. Então a compressão não é uma trava mecânica, é pela passagem do óleo. E qual a vantagem disso? Que eu coloco 50% disso aqui aberto só. Então quando eu travo 50% dela. E esse ajuste eu não faço dentro não, tá? Do damper não, eu faço aqui, ó. Eu afrouxo um pouco o cabo, aí eu aperto, entendeu? Aí quando eu aciono aqui, ó, aciona 50% só da compressão aqui, ao invés de ele rodar tudo, tá? E fechar 100%, beleza? Se você quiser fazer, não tem importância nenhuma. Show? Então ela ainda trabalha assim os dois dedos, tá? Lento. E você até ouve o barulho do ar saindo, né? Pelo damper aqui. Isso pra mim foi maravilhoso, porque eu não preciso mais me preocupar em destravar naquela descida. Você tá subindo o morro, você tem que destravar para não estragar essa peça aqui, né? Para não estourar. Então é uma coisa que não vai estourar mais. E eu já me peguei esquecendo várias vezes. Aí toda hora acontece, toma uma pancada e ela tem um alívio, tá bom? Então isso pra mim foi definitivo na minha escolha, tá? Então eu pesquisei qual era o sistema. Esse sistema pra mim é perfeito. Gostou? Deixa aí nos comentários se você sabia que era assim. Mas eu tenho a opção de fechar 100%. Que aí quando eu travar ela vai ficar totalmente rígida. Mas eu não gosto, tá? Eu prefiro ter esse segundo estágio. Tem suspensões no mercado, se eu não me engano é a Fox, que tem 3 estágios, né? E tem aquele eletrônico que muda os estágios, tá? Eletronicamente, já viu? Saiu aí, né? As suspensões de rico, né? Que é um dos melhores sistemas, né? Eu teria, tá? Um sistema top daquele. E ele escolhe a hora de travar, a hora que fica semi-travado, né? A hora que deixa ela mais lenta. Então isso é muito bacana. Outra coisa também que foi o fator, né, determinante foi se ela tem um kit acessível que eu possa comprar, já que eu posso manter aqui na minha oficina, né? Eu mesmo faço a revisão. Inclusive eu fiz a revisão dela já. Quando ela chegou, eu abri para ver, né? Porque eu comprei elas com a espiga cortada, que ela foi retirada de uma bike nova, tá? Então isso também o preço cai. Mas só que ela ficou muito tempo parada. Então quando ela chegou aqui, eu abri, ela tava com óleo assim já zoado. Mas deu para ver que não tinha sinal nenhum de uso, tá bom? Mas estava velha, o óleo velho parado, né? Ela parada também deteriora muita coisa, principalmente da graxa e do óleo, né? Então eu refiz, né, com os produtos de qualidade aqui, da Two Wheels, ó, usando a graxa de suspensão, aqui, ó, usando os óleos próprios dela, né? Que é 15 5W. E aqui tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui no manual, de qual quantidade de óleo colocar, aonde colocar, né? ml, tudo. Aqui explica tudo, então não tem por que fazer errado, não tem como você errar nisso aqui, tá? Então muito, muito simples, muito fácil. A questão do kit, né? Então, já que ela tem um kit acessível, eu até separei aqui, ó. Eu até separei aqui, tem um kit acessível, não é barato, né? A gente se lasca, né? Mas fazer o quê? Mas pelo menos você acha, tá? Então aqui, ó, um kit de reparo full, né? Com todas as borrachas, todos os retentores, tudo que tá dentro dela, praticamente, né? É R$379, né? Que é o full service, né? Que a gente faz com 200 horas. Fazer o quê? Então, é caro? É. E outras coisas, se estourar qualquer coisa dentro dela, também tem para ser separado para comprar. Vamos supor, esse damper, né, o compressor damper, que é esse cartucho de compressão aqui, 535. Tá? Se eu usasse ele travado, fechando o óleo e eu esquecer e dar uma pancada nisso aqui, estourar isso, 500 conto. Tem para comprar, você não precisa desfazer da suspensão toda. Outra coisa também que eu escolhi ela foi a questão da possibilidade de alternar para 100, 110 e 120 milímetros. Olha que bacana. Algumas suspensões já fazem isso, tá? Mas ela aqui é muito simples, ó. Tá vendo? Você tem como deixar com 80, você acrescentando esse calço aqui, ó. Como ela veio com 100 milímetros, eu sei que eu já usei suspensão de 120, para mim é muito, tá? Não faço enduro, não faço muita trilha muito cabulosa, tá? Então, o que eu fiz? Eu retirei um
um espaçador, que é 1 centímetro, e ela foi para 110 milímetros. Então hoje eu estou usando a configuração de 110 milímetros. Tá ok? Então, você não sabia disso, né? Já desde que eu comprei eu fiz isso. Não falei nada, estou usando. Qual a diferença que eu percebi? Por que eu fiz isso? Porque eu estava pegando umas trilhas aqui e fazendo uns saltos que ela estava dando muito fim de curso. Então eu senti que eu precisava de um pouquinho mais de curso, mas não 120, né? Porque 110 já faz diferença. Como assim? Quando você sobe na bike, ela desce. Então eu tava fazendo eu tava fazendo algumas artes aqui, né? Descendo uns morros mais na bagaceira. Então eu senti que 100 milímetros estava pouco para mim, estava dando muito fim de curso. Então eu decidi fazer essa alteração para 110 e resolveu pela questão do sag, porque eu gosto dela um pouco mais macia e meu sag estava 20%, né? 2 centímetros, tá bom? 2 centímetros. Então quando você sobe na bicicleta, ela desce 2 centímetros. Então ela estava ficando com 80 milímetros, não com 100 milímetros quando você sobe. Então quando eu subi para 110, eu com esse sag, colocando 85 PSI nela agora, que eu tava botando 70, então agora tá com 10% de sag. Resumo, se ela tem 110 milímetros, agora ela tá zerada com 100 milímetros. Quando eu subo, desce 1 centímetro, você entendeu? Desce o peso, desce 10 centímetros e ela fica com 100 milímetros, ela fica com 10 centímetros para ser usado. Ó que top. Só que essa é uma suspensão que ela não desce até o final aqui, tá? Ela é até aqui mais ou menos, ó. Ela desce até aqui é o limite dela. Vamos supor, uns 20 centímetros em cima do crawl aqui. Aí o que acontece com isso? Você não tem 100 milímetros de curso, você tem 80 milímetros de curso. Entendeu? Doideira, né? Então faz diferença isso, tá? Faz diferença. Pra quem apronta, pra quem gosta de loucuras, isso faz diferença. Leitura e conforto, né? E regulagem. Gostei muito também da leitura do conforto. Principalmente depois que eu fiz a primeira revisão. Que eu mexendo nela aqui, ela estava extremamente rígida, dura, né? Nos primeiros pedais ela ficou meio... Mas agora, depois desses meses, eu acho que eu já tô... Eu vou botar o quanto eu tô rodando com ela, que eu não me lembro agora. Tá no aplicativo lá do outro celular. Então, e depois de ter rodado isso tudo aí, ó, ela agora tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Ela faz leitura de pequenas coisas, faz leitura de costela de vaca. Porque qual o lance da regulagem? Aqueles 5 estágios, né, que ela tem ali, que depende dela, ela é bem responsiva, justamente para costela, para vala, ela tem que ficar bem rápida, né? Então eu abro tudo, eu deixo ela bem molinha, bem rápida, entendeu? Se eu fosse fazer XCO, salto, né, aí eu colocaria ela um pouco mais lenta para absorver as pancadas, né? Tum! Quando a pessoa pula, pum! E dá aquela pancada, se ela tiver muito mole assim, ela dá fim de curso. Então, para XCO, é legal você deixar ela mais rígida. Para XCM, estradão, né, asfalto, estradão, toda hora quebra-mola, vala, costela de vaca, aí é legal você deixar ela toda aberta, que ela fica bem responsiva, beleza? Então, isso é um outro detalhe também que algumas pessoas não sabem, tá ok? Então, você aumenta esse conforto. Então, você acertando o seu PSI, peso 70 kg, então eu coloquei 85, que é 15% a mais do meu peso. Acertei, ficou bom, tá? Para essa suspensão. Para a sua, aí você tem que ver. E nessa regulagem toda aberta, ela ficou, cara, ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Eu gostei muito mesmo. Então eu volto mais descansado para casa, sem dores nos braços. Né? Isso fadiga menos o quadro, fadiga menos também o rolamento da direção. Isso também estressa menos toda a estrutura da bicicleta, né, que é amortecida ali, já de cara. Eu uso um PSI mais baixo também, eu uso de 25 para baixo, né, num pneu tubeless, que é bastante confortável também. De 25 PSI, 24, 23, 22. Quando eu vou para trilha eu boto 20,
porque fica, né, fica mais macio, mais aderente para pular raízes, né, um terreno mais técnico, fica bem legal, fica bem legal. Você tá vendo quanta coisa que é complicado chegar lá no comentário e falar assim, é boa, poxa, mas é boa por quê? Né? Então tem tudo isso, tá? Ele é um custo-benefício acima da Jude, né? Um custo-benefício porque não é uma reba, uma RockShox reba de 3 bil, mas também não é uma Jude, ela tá ali, né, acima da Jude, abaixo da reba, então eu creio que é uma boa suspensão. Se o teu problema não for tanto peso assim, né, porque esse é o único ponto negativo. Diz aí qual a suspensão que você usa, se você gostou desse vídeo, se você já usa a RockShox, né? Eu particularmente gosto da RockShox, da marca. Não pretendo mudar tão cedo, tá? Não pretendo sair da marca. Tá me atendendo bem, né, para os meus passeios, para os meus treinos, né, para as corridinhas que eu faço. Se eu fosse trocar, seria para talvez para uma reba, né, uma RockShox reba, devido a outras funcionalidades dela, né, e ela é um pouco mais responsiva, ela é um pouco mais leve, né, seria mais por isso, tá? Mas como eu não tô com essa vaidade toda agora, também não tô podendo, pra mim tá bom, tá? Tá me atendendo bem, beleza? Então deixa a sua pergunta, se você gostou de alguma coisa, se você quer saber de uma outra coisa, se eu esclareci todas as dúvidas, e eu vou deixar o vídeo do dia que eu regulei ela na rua, né, do dia da regulagem, que eu falei algumas coisas, que é a do pé de vela biker, tá, da minha oficina aqui, que eu fiz a revisão, tá, o vídeo da revisão. Então esses dois vídeos aí, escolhe aí, beleza, o que te atende mais. Valeu, tamo junto.